Conjuntos numéricos, um assunto que sempre dá uma incomodadazinha na prova e a gente não nota. A gente se preocupa com muitos assuntos muito profundos e tal e esquece de uma coisa relativamente mais simples. E nem tudo em matemática, pessoal, é esse monstro não, que a gente tem a dificuldade de saber a origem. E hoje eu queria bater um papo com você sobre uma coisinha que é recorrente que é a gente saber trabalhar com números racionais. Quando a gente fala de números racionais, qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Que números racionais são aqueles números que a gente escreve na forma de fração. Então, é o conjunto dos números que a gente escreve na forma A sobre B com o B diferente de zero. Afinal de contas, nós não podemos dividir uma coisa por nada, ok? O número 7 é um número racional? É. 7 sobre 1. O número 0 é um número racional? É. 0 sobre 1. E hoje eu trouxe para esse papo sobre um tipo de número racional que é muito interessante, que são as dízimas periódicas. Antes de mais nada, eu queria que a gente lembrasse que só o nome dízima, ele está implícito que é um número infinito, tá? Mas existem as dízimas periódicas e existem as dízimas aperiódicas. Qual é a diferença entre um e outro? Dízima periódica, a gente vai conseguir transformar num número racional. Inclusive esse número, essa letrinha Q que a gente olha é de quociente, tá? E as dízimas aperiódicas, a gente chama isso de conjunto dos números irracionais. Por exemplo, 0,2222, a gente escreve assim, ou então com uma barrazinha em cima do número que se repete, vulgarmente conhecido como período. Tá? Isso aqui é uma dízima periódica. Nós vamos já ver que a gente consegue transformar isso aí numa fração. Já isso daqui, pessoal, 1, 2, 3, nós não temos um período. Não tem repetição e vale bem a pena salientar. A gente tem que escrever 3 vezes o período antes das reticências, tá? Para isso ficar bem claro. E aí, na descontração de um bate-papo como esse que a gente vai fazer, você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser, pausar, né? O legal do vídeo é isso, que você vê da forma que você quiser, no seu tempo, no seu horário, né? Você faz a sua forma de estudar. E hoje a gente vai conversar sobre dízima periódica e como é que a gente faz o cálculo da fração geratriz da dízima periódica. Veja se faz sentido para você. Fração geratriz, Vasco, tá? Vê se faz sentido para vocês a gente chegar e dizer que o número 0,222, como eu tinha escrito, se a gente pode escrever isso assim, ó, 0,2 mais 0,02 mais 0,002 e aí vai. Faz sentido? Faz. Vírgula abaixo de vírgula, 0,22222. Faz total sentido, não faz? Então, continuando, a gente poderia escrever esse número 0,222, reticências como 0,2, mais 0,02, mais 0,002, e aí vai. Mas fazendo uso de mais um pouquinho de lembrança de coisas do passado, 0,2 é 2 décimos. 0,02 é 2 centésimos. 0,0002, 2 milésimos. Amigos, isso aqui não é uma PG, como a gente chamava, uma progressão geométrica. Esse 2 para virar esse 2 eu multipliquei por 1. Esse 10 para virar esse 100 eu multipliquei por 10. Então, esse 2 para virar esse 2 eu multipliquei por 1. Esse 100 para virar esse 1000 eu multipliquei por 10. Nós temos uma PG, onde nessa nossa progressão geométrica o primeiro termo vale 2 décimos, não vou nem simplificar não. E a razão dessa PG é 1 décimo.
Faz parte do seu estudo aí que a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente, ok? Ela pode ser aproximadamente calculada, por isso que numa linguagem matemática mais precisa a gente diz é o limite, como A1 sobre 1 menos A razão. Então, meus amigos, essa soma infinita aqui, ela poderia ser escrita como A1 sobre 1 menos A razão, que é 1/10. 2/10, bem aqui nós vamos ficar com 9/10. Fazendo essa divisão de fração, esses 2/10 podem ir embora. Observe bem que o que apareceu foi o número 2/9. E na matemática a gente ensina muitas coisas bem antes do horário certo. Às vezes uma criança no ensino fundamental, ela precisa saber calcular a fração geratriz de uma dízima periódica e ela nunca entendeu, nem nunca vai estudar PG no ensino fundamental. Então ela aprende mecanismos apenas de chegar ali. E, assim, isso é uma opinião bem particular. Quando a gente simplesmente ensina um processo sem a origem, é como se matemática fosse uma decoreba. E isso não é uma coisa muito legal. Observem, o 2 é o nosso período desse número, tá? E só tinha um algarismo que repetia. E o que é que ficou? 9. Vamos fazer a mesma brincadeira para um número com 2 algarismos se repetindo, só para a gente ver. Por exemplo, 0,313131, ok? Isso aqui seria 0,31 mais 0,0031 mais 0,000031 e aí vai. Ora, esse primeiro termo seria 31 centésimos. Esse segundo termo, 31 sobre 10.000. O terceiro termo, 31 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ixi, sobre 1 milhão. E aí vai. Meus amigos, temos outra PG. E essa soma infinita de PG, a gente poderia calcular como A1 sobre 1 menos A razão, 1 centésimo. Queridos, 31 centésimos sobre 99 centésimos, olha só. Então, aquilo que a gente decora do ensino fundamental, na realidade, ele vem de uma soma infinita de PG. O período 31 é o numerador e para cada algarismo que se repete, associa-se um 9 no denominador. Não dá tempo de fazer uma soma infinita de PG numa prova, mas seria interessante você saber a origem disso. E para terminar, você deve estar se questionando, e se tivesse também uma parte aperiódica antes do período, né? Vamos fazer um exemplinho para você ver? Olha só. Vamos pegar um número que também tem uma parte inteira, para a gente matar 2 coelhos com a cajadada só. 2,444. O que é que nós temos aqui? 2 inteiros mais 0,3 mais 0,04 mais 0,004 mais 0,0004. Olha só. Observe que a sua repetição começa daqui, ó. Então, o que é que nós teríamos? 2 mais 3/10 mais a soma infinita. 2 mais 3/10 mais... Quem seria essa soma infinita? Galera, isso eu estou dizendo se a gente estivesse fazendo ao pé da letra. Primeiro termo da PG, 4 centésimos, sobre 1 menos a razão. 4 centésimos para 4 milésimos, 1/10. O que é que nós teríamos? 2 mais 3/10 mais 4 centésimos sobre 9/10. Nós poderíamos fazer esse cancelamentozinho entre denominadores. Ficaria 2 mais 3/10 mais 4 sobre 90.
Ou 2 mais, tirando o MMC, 90 por 10, 9 vezes 3, 27. 27 mais 4, 31 sobre 90. Depois nós faríamos o resto da conta. Meus amigos, olhem só. Quando a gente junta a parte periódica com a periódica, 34, tudo bem? Olha o que acontece se a gente subtrair a parte que não repete, ou seja, quem está entre a vírgula e o período. A gente poderia ter feito direto. Outra maneira. A gente poderia simplesmente ter feito 32 inteiros mais 34 menos 3. Esse é o teu numerador. Para cada algarismo que repete, no caso 4, um 9. Para cada algarismo que não repete, um 0, que no caso é o 3. Ó, 2 mais 31 sobre 90. Depois você acha a fração imprópria. Veja como trabalhar com essa ferramenta. Notação de escrita de números, perdão, notação científica, né? Calcular a fração geratriz de dízima periódica não dá tempo se fazer por PG, mas é tão interessante quando a gente sabe a origem, e foi essa a nossa intenção, mostrar como calcular a fração geratriz. Um grande abraço, até o próximo vídeo.